Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar de um edital que acabou de sair da CAPES. Hoje é dia 25 de março de 2024, então a gente vai olhar muito bem esse edital e extrair o que a gente precisa saber para fazer uma candidatura e também, se você tem interesse de fazer parte do seu doutorado no exterior, começar a conhecer os editais, as instituições que podem te fornecer um financiamento, uma bolsa, é extremamente importante. Então, eu acho que nada melhor do que a gente analisar o que de mais atual está acontecendo para a gente ter estratégias mais competitivas para conseguir o que a gente quer, claro. Então, primeiro ponto, um site que tu tem que conhecer muito bem é a parte do gov.br, onde tem a parte dos editais da CAPES. Mas, por exemplo, se você jogar no Google, doutorado sanduíche CAPES 2024, geralmente a primeira ou a segunda página que vai aparecer vai ser essa. E aqui tem os comunicados oficiais, alguma coisa que mudou de um ano para o outro, por exemplo, a questão do Duolingo, aconteceu em um edital específico da CAPES. Tem aqui as informações de forma mais resumida, as datas que são extremamente importantes, cronograma, e tem os links que são importantes, por exemplo, os anexos que vão explicar cada uma das coisas mais específicas, o edital em si, que é esse daqui que a gente vai conversar. Então, eu vou tentar não me estender muito, vou tentar falar, analisar mais os pontos relacionados à instituição e ao candidato, para ver se você é elegível, se não, o que você precisa para conseguir pleitear a sua bolsa. Então, como todo edital tem a parte A, os objetivos, no PDSE, ok? Coisas importantes, vamos ao cronograma. Então, seleção interna nas instituições de ensino superior. Yasmin, pode participar instituições públicas, privadas? Sim, porque aqui, como vocês podem ver, eles não especificam se é só pública ou se é privada. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os critérios da instituição para participar. Mas não se preocupe, se você é de uma instituição privada, você tem a oportunidade de concorrer também. Seleção interna dos candidatos pelas instituições de ensino até dia 30 de abril de 2024, e quem que é responsável por isso? A instituição de ensino superior. Mas daqui, eu vou ser bem honesta com vocês têm que ter muita atenção quanto a se a sua instituição está por dentro disso ou não. Yasmin, é claro que a minha instituição está por dentro disso, não sei o que, é obrigação deles, está escrito que eles são os responsáveis. Entretanto, eu parto do princípio que, se você é interessado, você tem que começar a conversar, por exemplo, com o responsável da sua pós-graduação, com o seu orientador, para ver se eles estão a par desse edital. Porque o que acontece? Alguns processos vocês vão ver que é obrigação da instituição fazer. Então, se a sua instituição não estiver a par e não fazer, não tem como você participar. Então, deixe claro, converse, e até mesmo porque, se não tiver no radar deles isso, você pode conversar e trazer esse edital para eles fazerem a parte deles, já que você quer participar. Então, a questão é a seguinte: como que funciona a seleção interna? Depende. Tem instituição que vai falar assim: a gente vai dar prioridade para, por exemplo, alunos que têm, sei lá, um currículo mais competitivo. Outras vão falar assim: não, a gente vai dar prioridade para os alunos que estão para defender, porque do contrário eles não vão ter outra oportunidade. Então, é muito arbitrário. E, Yasmin, quem que faz essas regras? A instituição de ensino superior. Se você concorda, se você discorda, infelizmente é um problema nosso e ninguém tá nem aí com isso. Então, esteja a par assim, das coisas que deixe eles a par, que você quer participar, para eles fazerem o que eles têm que fazer, mas esteja ciente também que eles vão colocar as próprias regras para fazer a seleção interna. Enfim, acontece. Whatever. Outro ponto, vamos lá. Data importante, 30 de abril de 2024. E a sua instituição de ensino superior, ela tem que fazer um editalzinho, ela tem que publicar nas mídias, nas redes de comunicação da instituição,
porque é como se fosse um edital aberto e também a CAPES pode depois querer acesso a esses documentos para ver se não teve nada errado no processo. Então, deixar as coisas claras, comunicadas por e-mail, por escrito, é uma prática que eu acho que é bem válida cá. Bom, outra data importante: inscrição das candidaturas no sistema da CAPES, incluindo preenchimento do formulário de inscrição online e envio da documentação obrigatória. Isso vai do dia 2 a dia 16 de maio de 2024 e a responsabilidade é sua. Então, uma dica: se você está pleiteando fazer a sua candidatura, já vai arrumando os documentos desde agora. Tudo bem que você só vai colocar na plataforma lá durante a 2 a 16 de maio, mas já vai arrumando antes, porque em cima da hora fica muito corrido às vezes, e principalmente alguns outros documentos, por exemplo, a carta de aceite do seu orientador, às vezes pode demorar para mandar ou para assinar, whatever, até mesmo em inglês, que seja. Então já vai arrumando isso com carinho, já vai deixando separado. Mesmo que não dê certo para esse edital, você pode usar em outro, enfim. E esteja muito atento com essas datas, tipo 2 a 12 de maio, fazer a sua inscrição. Outra dica valiosíssima é que, quando você fazer a sua inscrição, não sendo paranoica, mas pega e faz prints da tela, se possível faz um vídeo da sua tela quando você terminar a sua inscrição, baixa o comprovativo, deixa tudo isso bem guardado, porque vai que dá algum problema, vai que, enfim, você tem provas que você realmente fez. Cuidados. Enfim. Outra data importante: homologação dos candidatos inscritos no sistema CAPES. Nossa, homologação é uma palavra que já me dá gatilhos. Enfim, 21 de maio a 6 de junho. Essa parte aqui quem é responsável para a reitoria de pós-graduação, ou órgão equivalente na sua instituição. Então, o que acontece? Vamos lá, a sua instituição fez a seleção interna, você vai ser um dos candidatos que eles vão mandar para o exterior, whatever. Você fez a sua inscrição lá no site, bonitinho, colocou os documentos, e agora a sua instituição de ensino superior, ela vai homologar a sua candidatura. Tipo, eles vão falar assim: ok, a gente conhece o Joãozinho tá ok, pode continuar com o processo. E isso é também a sua instituição que faz, 21 a 6 de junho. E é muito importante também às vezes, ter as datas também dos outros órgãos na sua cabeça, porque vai que a pessoa que é responsável esquece. Vai que, whatever. Eu sei que parece um pouco de paranoica, mas principalmente em centros que às vezes não tiveram essa experiência com doutorado sanduíche, não tem uma tradição forte de internacionalização, ali é tudo do zero. Então tu tem que também meio que ajudar eles enfim, participar desse processo junto contigo, já que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Enfim, depois disso tem a publicação da relação das inscrições homologadas, que é dia 10 de junho. Então a CAPES vai lá, um outro documento, que nem esse edital, e vai eu não me lembro se eles colocavam o nome ou se era o número da inscrição. Eu acho que era o número da inscrição. Então vai estar lá as inscrições que foram homologadas. Então é bom você estar atento também se a sua inscrição está lá, se ocorreu tudo bem. Certo? Dia 10 de junho. Às vezes eles atrasam. Então não surte, não entre tipo à meia-noite de 10 de junho para ver isso. Entra mais para tarde, fica na boa, porque às vezes eles atrasam. E às vezes eles, prorrogar. Então, enfim, coisas que acontecem. Depois temos a análise técnica das candidaturas pela CAPES, que é do dia 11 a dia 28 de junho de 2024. Então, vai começar a ser analisado os documentos e, enfim. E até mesmo se tiver faltando alguma coisa, ou se alguma coisa não estiver adequada, vai ser nesse momento que eles vão começar a verificar. Depois temos a publicação da relação de aprovados na análise documental. Essa parte é a parte que você respira aliviado, fica mais tranquilo, que é a partir do dia 2 de julho. É a partir.
Então não é nesse dia específico. E temos depois do 2 de julho, temos a interposição de recurso administrativo no caso de indeferimento. A sua candidatura foi indeferida por X motivo. Você tem até 10 dias, a partir do momento que a CAPES te comunicou, 10 dias para tentar recorrer disso. E depois temos a publicação da relação dos aprovados na análise documental após o recurso. Então, aqueles que tiveram indeferido e depois fizeram o recurso, a partir do dia 19 de julho tem essa lista oficial nessa categoria. E depois o início nas atividades no exterior, que é de setembro a novembro de 2024. E quem vai é você, se tudo der certo, e estou torcendo para isso. Ok? E aqui a parte importante também, o cronograma poderá sofrer alterações. Como eu disse, acontece de prorrogar, enfim, então não se estresse quanto a isso. Seja sistemático, seja bem preciso em fazer as coisas um pouquinho antes, deixar tudo arrumadinho, mas não fique na neura de, tipo, sair no dia. Lembre-se que pode ser assim que nem o Enem, então fica na calma. Bom, agora vamos para uma parte importante, que são os recursos financiáveis. Então, o que essa bolsa vai cobrir? A sua mensalidade, que eu considero, não vou falar mensalidade cá, mas seria, por exemplo, o seu salário, enfim, por mês. Auxílio deslocamento, que é para sua passagem de avião e de volta, navio, whatever do que você quiser ir. Auxílio instalação, que é o valor, eu não sei se mudou, mas na minha época, milênios atrás, era o valor de uma das mensalidades. Auxílio saúde, que é um valor por mês, mas eles pagam de uma vez. E adicional localidade, quando for o caso. Para quem vai para os Estados Unidos, tá muito na boa, porque, das cidades contempladas, eu acho que, uns 60% são cidades americanas, então dá uma olhada com carinho lá na lista do adicional por cidade de alto custo, porque tem algumas cidades que foram beneficiadas e vale a pena você dar uma analisada quanto a isso quando você for escolher para onde você vai, enfim, ou não. Enfim, isso não faria diferença para mim, mas whatever. Continuando, os valores dos benefícios observarão as normas estabelecidas pela CAPES. Deixa eu ver. Dessa parte aqui. Tá. Uma coisa importante, eu acho que depois vai falar disso. Ok. Eu acho que eu vou ler na íntegra, que essa parte é importante. De acordo com as normas da CAPES, o período máximo de financiamento do doutorado por agência pública de fomento é de 48 meses, considerando bolsas no Brasil no programa de doutorado atualmente matriculado, bolsas em programa de doutorado realizado anteriormente e bolsas de estágio no exterior. Então, assim, o nosso doutorado é 4 anos. Independente de você fazer cá, fazer lá, onde você fazer, é 48 meses. Então, você, não vai ganhar mais um ano de doutorado. Então, essa parte do doutorado que você vai fazer no exterior faz parte do seu doutorado. Então, tenha em consideração isso no seu gerenciamento de tempo. As bolsas serão destinadas aos discentes que estejam regularmente matriculados em curso de doutorado acadêmico ou profissional no Brasil, com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. Yasmin, o meu programa de pós-graduação é 3. Então, o seu programa não é elegível. Tem essa regra, enfim, não é uma coisa que se dá para discutir. Então, é isso. Então, se seu programa é 3, sorry, não dá. Se o seu programa é 4 ou mais, esperança continua. Ok? Que comprovem qualificação para usufruir no exterior da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e tratamento de dados ou desenvolvimento parcial da parte experimental da tese ser defendida no Brasil. Ok?
Então, tu tem que estar qualificado aqui, mas entre aspas, eu não sei se vai estar falando desse edital ou se mudou, que você tinha já qualificado ou você tinha no mínimo pelo menos uns 2 semestres de doutorado para poder concorrer com as bolsas. E 3, que possuam a declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada pelo co-orientador no exterior e a declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada pelo orientador no Brasil, conforme anexo 2 e com anexo 3. O candidato poderá alternativamente comprovar o nível de proficiência na língua estrangeira, conforme o anexo 4. Enfim, essa é uma mudança que eu acho que vai tornar mais acessível o doutorado sanduíche, que é a questão de que agora você não precisa fazer uma prova que é caríssima, que a CAPES não te dá o auxílio para isso, a sua instituição não faz a aplicação dessa prova, e são provas que, as provas de proficiência têm um valor, assim, considerável, TOEFL, IELTS, Cambridge, enfim, e com essa declaração de fluência dos seus orientadores, torna um pouco mais low cost você comprovar a sua proficiência. Agora, como que você, sinceramente, dá margem para um outro processo? Eu não sei como está funcionando, eu nunca vi isso acontecendo de fato, mas talvez o seu... Eu imagino que o orientador no exterior, não, se você já está conversando com ele, enfim, já tem um background, tudo bem, mas eu acho que se tu não tem ainda, talvez a pessoa exige uma prova, eu não sei. Sinceramente, é muito arbitrário quando depende de outra pessoa. Qual vai ser o critério para o seu orientador e o outro orientador te dar essa declaração? Eu não sei. Pode ser uma coisa super simples, você consegue expor o seu trabalho, você consegue falar comigo, então tá aqui. Ou pode ser, não sei o que, eu não vou me responsabilizar pela sua qualidade de fluência. Não sei, não faço ideia, mas teoricamente é para facilitar. E também tem a opção tradicional, se você, enfim, vai que você também já tem a proficiência em algum teste já comprovado, você pode utilizar ainda. Quantidade e duração das bolsas. Tá. Essa parte aqui é importante. 3.2. O número total de bolsas será calculado... não, tá feio assim. O número total de bolsas... Vou até aumentar. Será calculado considerando uma bolsa por programa de pós-graduação com nível de doutorado com nota igual ou superior a 4 na última avaliação quadrienal da CAPES. Programas de doutorado novos, aprovados após a avaliação da CAPES mais recente, receberão uma cota, desde que tal programa já tenha sido reconhecido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Ok, o que isso interfere na nossa vida? É que a gente tem que considerar que, por exemplo, cada programa de pós-graduação tem uma bolsa. Então, esteja ciente disso. Provavelmente, o seu programa de pós-graduação vai selecionar um aluno que vai ser o principal. Na maioria dos casos vai ser assim. E quem quiser participar das bolsas sobressalentes, vamos ver depois essa parte, pode concorrer, mas já meio que está ciente que a bolsa principal é para um só. Não é para mais de um, porque tem esse cálculo aí da CAPES, que é um para programa de pós-graduação. Ok. Tá. Aqui. Eu acho que esse ponto é importante para quem estava numa situação parecida com a minha, que esse trecho aqui faz justamente o que eu falei. Bolsas de um programa de pós-graduação não utilizadas poderão ser remanejadas para outro programa de pós-graduação dentro da mesma instituição. Então, isso daqui eu não sei como funciona, porque no meu caso foi o seguinte:
A minha candidatura era a segunda, certo? Teve a primeira, foi lá, primeiro edital, tudo. Aí abriu um outro edital. Então, eu não sei se sempre eles abrem outro edital ou se faz sempre junto. Não sei. Pelo que eu entendo aqui, nesse parágrafo aqui, parece assim, se tem um programa de engenharia biomédica, tem um programa de biotecnologia. Cada um deles tinha uma bolsa. Teoricamente, pela CAPES, cada um tinha direito a uma bolsa. Se eu não usei a da engenharia biomédica, a biotech poderia utilizar a bolsa que sobrou. Mas eu realmente não sei como funciona isso. Na verdade, eu achei que funcionava dessa forma, mas de fato não. Whatever. Se alguém tiver uma experiência com essa parte do edital, em algum ponto, depois vocês comentam, ok? A duração da bolsa é no mínimo de 3 meses e no máximo 6 meses, podendo, portanto, deixa eu ver uma coisa aqui, 24, tá certo, engraçado, fogo, tá certo isso, porque 6 de 2024. Ué. Não, eu tô achando muito estranho uma coisa, porque aqui no site oficial deles, eles falam duração mínimo de 6 meses e no máximo de 10 meses. E aqui eles falam de 3 meses e 6. Enfim, é uma coisa de se avaliar onde que tá certo e onde tá errado, mas eu acho que provavelmente tá desatualizado lá no portal deles, porque o último edital grande, assim, foi o anual, era de 6 a 10, que foi o que eu concorri, e eu acho que agora eles colocaram de 13 a 6. De todo modo, em algum lugar tá errado e é bom o programa de pós-graduação ver realmente qual que é a informação que está mais coerente para sabermos. E, ponto importante, o que você tiver de dúvida, que você falasse assim, CAPES, eu tô com dúvida disso, a CAPES não vai te responder, a menos que você já seja um aluno que já foi homologado. Do contrário, é a sua pós-graduação que entra em contato com a CAPES para perguntar. Então já esteja acostumado com essa burocracia, porque faz parte. Pedidos de bolsa adicionais para a instituição não serão aceitos no âmbito deste edital. Enfim, então é a CAPES que fornece, tem essa regrinha aqui, mas a mais eles não vão considerar. Ok. Tem a questão da pró-reitoria, o que eles têm que fazer. Basicamente, fazer as coisas no sistema, deixar atualizado, documentos, essas coisas, todo o processo de documentação. Enfim, não é só chegar assim, eu quero que o João vá e não ter documentos, não ter seleção. Enfim, eu sei que muitas instituições fazem isso, não publicam nenhum edital com as regras claras do que realmente eles exigem, mas fica ciente que deveria se ter. Ok, coordenação. Agora vamos falar das atribuições do orientador, do seu orientador, do orientador no exterior e também as suas atribuições, o que tu precisa ter. E eu acho que por esse vídeo a gente fecha e depois a gente vai fazendo os vídeos mais curtos para dúvidas pontuais ou as coisas que são mais específicas de cada ponto. Então, o que o seu orientador brasileiro ele tem que ter obrigatoriamente? Acompanhar continuamente o bolsista com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações constantes do termo de outorga e aceite da bolsa,
não é você ir para o exterior, o seu orientador falar assim, tô de férias também. Não, ele tem que estar acompanhando o seu trabalho remoto, assim, te dando uma assistência, porque você continua sendo orientado dele. Demonstrar interação com o orientador no exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes à pesquisa do doutorando. Então, ter uma comunicação entre os dois é extremamente importante. E o que precisa o seu orientador no exterior? O orientador no exterior deve ser doutor ou pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o desenvolvimento da tese do doutorando. Então, ser da mesma área ou de uma área, assim, que seja complementar, e ser doutor é essencial. Pertencer a uma instituição de ensino superior, no exterior, público ou privada, de relevância para o estudo pretendido. Então, uma instituição que tenha uma infraestrutura para fazer o que você quer fazer no exterior. Tipo, como que tu vai fazer uma coleta de dados se você não tem infraestrutura para isso? Como que você vai fazer um trabalho de, sei lá, desenvolvimento de software se você não tem um laboratório para isso? Enfim, são exemplos. Requisitos para candidatura. Aqui eu acho que é o ponto-chave do vídeo, porque aqui são as regras do que você precisa para realmente participar desse treino. Então vamos lá. Resumindo, o candidato deverá atender os seguintes requisitos. Ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com autorização de residência ou antigo visto permanente. Enfim. Não possuir título de doutor em qualquer área de conhecimento no momento da inscrição. Então, se você já é doutor, quer dizer, título de doutor de doutorado, não pode. Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação em nível de doutorado com nota igual ou superior a 4. Não ultrapassar o período total para doutoramento de acordo com o prazo regulamentar do curso. E ser previsto de modo a restarem no mínimo 6 meses para a integralização de créditos e a defesa no Brasil. Então é o seguinte, você tem que fazer as contas certinhas para que pelo menos você volte para o Brasil uns 6 meses antes de você fazer a sua defesa final. Para você preparar as coisas, enfim, e para atender esse requisito. Não pode você, por exemplo, você fazer tudo muito na risca e o doutorado terminar aqui. Não, aqui, tipo, no exterior, não pode. Ok. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado pelo menos o primeiro ano de doutorado. Aqui lá eles não colocaram essa informação lá em cima, que nem eu tinha comentado. Então, ou você qualificou, ou você tem dois semestres, 1 ano de doutorado para participar. Ter a declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada pelo co-orientador no exterior e a declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada pelo orientador no Brasil, anexo a anexo. Aí depois você entra no anexo e vê o que eles estão falando, porque aí já tem um modelo também, enfim. E você, se você quiser, você pode também comprovar o nível de proficiência conforme o anexo 4, que eu acho que deve ser o mesmo anexo 4 da minha época que tá falando TOEFL, IELTS, whatever. Ter identificador ORCID válido no ato da inscrição. Então, se você não tem ORCID, já vai fazer lá. É como se fosse uma conta de Gmail, só faz. Não acumular bolsas de mesmo nível financiadas com recursos federais, devendo o candidato declarar a recepção de outras bolsas. Neste caso, na ocasião da aprovação da bolsa, o beneficiário deverá requerer a suspensão ou cancelamento do benefício pré-existente. Então, assim, eu sou bolsista da CAPES aqui no Brasil. Quando você for para o exterior, a sua pró-reitoria lá de pós-graduação, eles vão pausar a sua bolsa durante aquele período e você ficar recebendo só a do exterior. Quando você voltar, aí você volta a receber, mas você não pode receber as duas ao mesmo tempo. Essa parte é triste aqui, porque essa parte aqui partiu meu coração, porque aqui seria bom para mim, não ter sido contemplado com bolsa de doutorado sanduíche no exterior, neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente. Se não tivesse isso daqui, você poderia, fazer mais de um doutorado sanduíche dentro do seu doutorado, dependendo do seu tempo permitisse. Não dá, Yasmin. Não foi dessa vez.
não estar em situação de inadimplência com a CAPES ou em qualquer órgãos de administração pública. Então, resumindo, o que tu precisa? Ser brasileiro, nato, ter autorização para estar no Brasil, não ter título de doutor, estar matriculado num curso de pós-graduação, sua pós-graduação tem que ter nota 4, ter a questão de gerenciamento de fazer o seu cronograma para não dar nenhum conflito com essa regra de voltar 6 meses antes, ter a prova da qualificação ou um ano de doutorado, então o seu histórico comprova isso, a comprovação do inglês, o ORCID, não acumular bolsas, não ter sido contemplado com outro programa de doutorado sanduíche e não estar devendo nada para a CAPES ou para qualquer instituição, órgão de administração pública. Então, e as fases do processo seletivo, que são a seleção dos candidatos, inscrição no sistema da CAPES, homologação das inscrições e análise documental. Então, esse vídeo foi mais para trazer uma coisa geral. E depois a gente vai conversar sobre os documentos de forma mais específica, também para não ficar demasiado longo, exaustivo, todas essas questões de informação. Então, basicamente é isso. Se você está pensando em pleitear a sua bolsa, comenta. Se você tem alguma dúvida também, ou se você já foi contemplado, está fazendo doutorado sanduíche, conta pra gente como foi a sua experiência, que eu acho que ajuda muito, porque tem todo um estigma de só pessoal das públicas que vão, e só quem tem contato no exterior, e quem é o X, o Y, o Z, e tem todas essas questões às vezes que passam pela nossa cabeça, e não é assim que as coisas funcionam. Não em sua maioria, brincadeira. Mas é isso, então vejam o edital como se fosse uma bíblia para vocês a partir de agora. E vão organizando as coisas e vão vendo o que vocês têm dúvida ou não, porque isso vai ser importante mais pra frente. E, claro, ficar muito atento com as datas. Então, a mensagem desse vídeo era isso, era uma visão geral do edital, mostrar onde que vai, onde que pega, enfim. E é isso, bons estudos, boas candidaturas e